Meu nome é Patrícia, e para ser sincera, eu não sei nem por onde começar essa história sem sentir um nó na garganta. Desde criança eu cresci ouvindo que eu era feia. Não era aquele tipo de, ela só precisa se arrumar melhor. Não, era feia de verdade. Eu olhava no espelho e sentia vergonha do que via. Meu rosto sempre foi cheio de espinhas, meu cabelo armado, seco, rebelde. E o corpo? Magra demais, sem forma, sem graça. Eu parecia um erro de fabricação. E pior do que isso, era ouvir os outros concordando em silêncio, ou nas risadas escondidas. Na escola, eu era a invisível, que só ganhava atenção quando alguém queria fazer piada. Eu lembro de uma vez, na 7ª série, que um menino chamado Fábio jogou um papel no meu colo escrito: "Se enxerga, monstro". Eu li aquilo, segurei o choro, mas dentro de mim algo morreu. Desde então, eu parei de tentar conversar com qualquer um. Fiquei na minha, na defensiva. Eu já não tinha muitos amigos. E com o tempo, não tinha mais ninguém. Minha relação com Deus, ela era amarga. Eu cresci ouvindo minha mãe falar que Deus amava todos iguais. Mas eu pensava, se Ele me ama, por que me fez assim? Por que me colocou nesse corpo, com esse rosto? Por que me condenou a ser invisível, a ser motivo de piada? Eu orava, mas não era oração. Era desabafo de raiva. Eu dizia, se o Senhor me ama, então por que o Senhor me fez desse jeito? Me explica, ou me mata de uma vez. Teve um dia que eu não aguentei. Eu estava sozinha em casa, depois de mais uma humilhação na rua. Fiquei encarando o espelho. Eu me odiei tanto, que eu cuspi no próprio reflexo. E eu falei, eu lembro direitinho, minha voz tremia, mas eu gritei, se Deus não me quer bonita, então que o diabo me leve logo, que ele me dê o que Deus não quis me dar. Naquele momento eu senti um calafrio, como se o quarto tivesse gelado. As luzes piscaram. Eu achei que era só a energia ruim do meu coração, mas depois eu percebi que eu tinha falado com o mundo espiritual e que alguém ouviu. Eu entrei na adolescência cheia de rancor. Todas as meninas na escola já beijavam, tinham namorados, se arrumavam, iam para as festinhas. Eu ficava em casa lendo ou chorando. Minha mãe tentava me animar. Dizia que um dia eu encontraria alguém que me amaria pelo que eu era por dentro. Mas eu odiava ouvir isso. Eu não queria ser amada pelo que eu tinha por dentro. Eu queria que alguém me olhasse e dissesse, você é linda. O ódio que eu sentia das pessoas bonitas virou inveja. Eu ficava horas no Instagram das meninas bonitas do bairro, stalkeando, me torturando, me comparando, e eu pensava, Deus gosta delas, Deus ama elas. Eu fui esquecida. E cada noite eu dormia com um peso no peito que parecia que nunca ia sair. Minha mãe era evangélica, vivia dizendo que Deus tinha um propósito para mim. Mas a verdade é que eu já não acreditava mais em propósito. Eu ia para a igreja porque ela insistia, mas dentro de mim eu zombava de cada palavra. Eu ficava sentada no banco, olhando para o altar e pensando, se Deus existe, Ele gosta de brincar com a gente. Comigo ele brincou direitinho. Tinha um rapaz da igreja, o Renato, que tentou se aproximar de mim uma vez, mas eu rejeitei, porque ele era feio. Eu sei, parece hipócrita, mas é que eu pensava, se eu já sou feia, vou ficar com outro feio? Eu quero alguém bonito. Eu quero o que eu nunca tive. Essa era a verdade mais suja dentro de mim. Com o tempo, eu passei a ter pensamentos horríveis. Desejava que as meninas bonitas sofressem acidentes, que perdessem o rosto, que engordassem, que ficassem deformadas. Eu sonhava com isso e acordava sorrindo. Era como se a minha alma estivesse podre e eu nem me importava mais. Um dia eu estava na praça do bairro, sentada sozinha, e vi um grupo de meninas rindo alto. Entre elas, a Natália, a mais bonita da rua. Quando eu passei perto, ouvi ela cochichando. Olha lá, a Patrícia, deve estar indo comprar uma máscara nova, porque com essa cara, eu quis morrer. Ou melhor, eu quis matar. Mas como eu não podia,
Eu apenas desejei, com toda a minha alma, que um dia ela pagasse por ser bonita. Quando completei 20 anos, já tinha desistido de orar. Eu já não falava mais com Deus. Eu falava comigo mesma, e com algo que eu não sabia o que era. Eu dizia antes de dormir: se existe alguém aí que pode mudar minha vida, faça isso, nem que seja o diabo. Eu aceito, e era sério. Eu dormia e sonhava com sombras, sonhava com vozes que me chamavam de filha querida. Eu acordava suando frio, mas ao invés de medo, eu sentia esperança, porque eu achava que se nem Deus me queria, então que o inferno me adotasse. Minha relação com o mundo era um nojo. Eu odiava o som da felicidade dos outros. Eu queria que tudo explodisse, menos eu. Eu queria um lugar onde eu pudesse ser amada, desejada, bonita. E eu sei que essas palavras soam pesadas, mas eu não estou aqui para mentir. Eu estou aqui para contar o que a rejeição pode fazer com uma alma. Eu fui criada na igreja, mas minha alma já era do inferno há muito tempo. Teve um dia que eu voltei da igreja e na frente do espelho eu falei: eu estou cansada de esperar em Deus. Eu quero um milagre do capeta. Quem manda aqui agora sou eu. Naquela noite eu ouvi passos no corredor, mas eu morava sozinha. As luzes piscaram de novo. Eu não vi ninguém, mas eu senti que o inferno finalmente tinha ouvido o meu grito. Eu não sabia, mas minha vida já estava marcada. E o preço que eu ia pagar era alto demais. Eu consegui meu primeiro emprego aos 24 anos, depois de muita tentativa frustrada. Foi num restaurante simples, mas bem movimentado, daqueles que todo mundo do bairro conhece. Era pequeno, com paredes de azulejo branco e cheiro constante de alho frito no ar, mas para mim parecia um palácio. Eu precisava daquilo. Era a minha chance de talvez começar uma vida nova. E ali, naquele lugar cheio de barulho de pratos e vozes apressadas, foi onde eu vi Eduardo pela primeira vez. Eduardo era diferente de todos os homens que eu já tinha visto. Ele entrava no restaurante como se o mundo girasse devagar só para ele. Usava terno, sapato limpo, cabelo penteado para trás, um leve cheiro amadeirado no ar quando passava por mim. E ele sorria. Meu Deus, como ele sorria! Era aquele sorriso de canto de boca, seguro, que parece dizer: eu sei que você me notou. No começo, ele mal olhava na minha direção. Eu atendia as mesas, limpava os talheres, me escondia atrás do balcão. Mas toda vez que ele entrava, meu coração disparava. Eu fingia que estava ocupada, mas meu olho acompanhava cada passo dele até a mesa da janela. A mesma que ele sempre escolhia, como se aquele lugar já fosse parte dele. Na terceira ou quarta vez que ele apareceu, eu percebi que ele nunca vinha sozinho. Sempre estava com uma mulher linda, daquelas que parecem ter saído de um comercial de shampoo. Pele perfeita, roupas caras, sorriso debochado. O nome dela era Rosa, e eu a odiei desde o primeiro instante. Rosa era o tipo de mulher que sabe o poder que tem. Ela entrava no restaurante como se todos ali estivessem abaixo dela, inclusive eu, principalmente eu. Sentava-se na mesa de Eduardo, cruzava as pernas com um salto agulha que parecia uma arma e falava alto o suficiente para todos ouvirem. Amor, esse lugar é tão popular, né? Mas eu sei que você adora esse tipo de comida simples. Eu te entendo. Eu fingia que não escutava, mas cada palavra dela era uma facada. E Eduardo só sorria, não defendia, não corrigia, só sorria. Um dia, enquanto eu limpava a mesa ao lado, ouvi quando ela disse baixinho, mas o suficiente para me atingir: aquela garçonete te olha como se fosse dona do restaurante. Tadinha, mal sabe que nem nascendo de novo ela teria chance com você. Foi ali que eu soube. Ela tinha me notado, e não como ameaça, como piada. Naquele dia, eu fui ao banheiro dos funcionários, me tranquei e chorei. Chorei como uma criança, mas dessa vez não chorei de tristeza. Chorei de raiva.
Chorei de ódio. Eu queria ver o mundo pegar fogo. Eu queria que aquela mulher sentisse o mesmo desprezo que eu carregava desde criança. Depois daquele dia, eu comecei a observar mais. Ouvi pedaços de conversa. Descobri que Eduardo trabalhava com investimentos, que era solteiro, mas mantinha um relacionamento complicado com Rosa. Segundo Dona Sônia, a dona do restaurante, eles iam e voltavam há anos. Aquilo acendeu uma chama dentro de mim. Se não era oficial, então talvez ainda tivesse espaço para mim. Comecei a me arrumar um pouco mais para o trabalho. Passei a pentear melhor o cabelo, usar um batonzinho discreto, mesmo sabendo que meu rosto continuava sendo o mesmo, mas era o meu jeito de gritar: eu existo. Algumas vezes, quando eu levava o cardápio, Eduardo me olhava nos olhos e dizia: "Bom dia, Patrícia, né?" E eu quase desmaiava. Só de ele lembrar meu nome, meu mundo inteiro ganhava cor. Mas Rosa, esperta como era, percebeu. Um dia, enquanto eu servia à mesa, ela riu alto e disse: "Amor, será que ela sabe que você não está disponível? Acho que precisamos começar a usar aliança, hein?" Eduardo apenas deu aquele sorriso sem graça e desviou o olhar. Eu sorri por fora, mas por dentro, eu desejei que ela morresse. Naquela noite, em casa, eu abri meu velho caderno de orações, mas ao invés de orar, eu escrevi: "Deus, ou o Senhor faz alguma coisa, ou eu vou procurar quem faça. Porque eu tô cansada de ser deixada por último." Minha cabeça não parava. Eu fantasiava cenas em que Rosa desaparecia, em que Eduardo olhava para mim com paixão, em que eu finalmente era a escolhida. Essas fantasias se tornaram o único alívio que eu tinha. Eu me apegava a elas como quem segura uma corda prestes a se enforcar. Dona Sônia, que sempre me observava em silêncio, me chamou para conversar um dia depois do expediente. Ela me ofereceu um chá e perguntou: "Você tá bem, filha? Tô te vendo distante, com os olhos pesados." Eu menti. Disse que era só cansaço. Mas ela me encarou por um tempo e falou: "Tem certas dores que o mundo não cura. Tem coisa que só Deus pode consertar. Mas também tem gente que corre para o lado errado, tentando resolver do jeito errado. E depois paga um preço que não dá para devolver." Aquilo me arrepiou, mas eu não entendi. Ou talvez não quis entender. Naquela noite, antes de dormir, eu olhei para o teto e falei em voz alta: "Eu quero o Eduardo, nem que eu tenha que vender minha alma." E o quarto gelou, de novo. Depois daquela noite em que eu praticamente ofereci minha alma em voz alta, comecei a sentir um peso no ar, como se alguém ou alguma coisa estivesse sempre por perto me observando. A casa parecia mais fria, mais escura, mesmo de dia. As lâmpadas piscavam vez ou outra, e eu dizia para mim mesma que era só problema na fiação. Mas lá no fundo, eu sabia que não era. Uns dias depois, enquanto limpava as mesas do restaurante já perto de fechar, Dona Sônia me chamou de novo. Ela sempre foi atenta, parecia enxergar através de mim. Sentou-se numa cadeira, respirou fundo e disse: "Patrícia, não sei porquê, mas eu sonhei com você essa noite." E acordei inquieta. O sonho não era bom, filha. Eu parei com o pano de prato na mão, esperando ela continuar. Ela abaixou o tom da voz, como se alguém pudesse ouvir. "Eu tenho uma irmã, a Celina. A gente não se fala há anos. Ela mexe com coisa errada, magia, feitiço, essas coisas. No sonho, eu te vi batendo na porta dela. E Patrícia..." Era como se uma sombra enorme te seguisse. Meu coração disparou. Eu engoli seco, mas não disse nada. Só que a curiosidade já tinha sido plantada. Então eu fiz a pergunta que não devia. "E essa sua irmã, ela consegue fazer o quê?" Dona Sônia me olhou fundo, como se tentasse adivinhar minhas intenções. Ela hesitou, mas respondeu: "Ela sempre disse que podia mudar o destino das pessoas. Amarração, dinheiro, vingança, essas coisas que só o diabo mesmo dá." A partir daquele momento, eu não consegui mais tirar isso da cabeça. Passei o dia seguinte remoendo, lutando comigo mesma.
Até que no final do expediente criei coragem. Dona Sônia, me leva nela. Eu preciso mudar meu destino. Ela empalideceu, balançou a cabeça. Não, Patrícia, não se mete com isso. Minha irmã não é gente, não. Ela é porta do inferno. Eu insisti. Supliquei. Disse que não tinha mais nada a perder. No fim, ela cedeu, mas com uma condição. Eu te levo, mas eu te deixo na porta. Se entrar, é por tua conta e risco. No sábado à noite, ela me levou de carro até um bairro afastado, quase zona rural. A rua era de terra batida, sem postes. Só o farol do carro iluminava a escuridão. Paramos diante de uma casa velha, com mato alto e um portão de madeira podre. É ali, disse Dona Sônia com a voz pesada. Deus tenha misericórdia de você. Eu desci, hesitante. Bati no portão e esperei. Um cheiro de ervas queimadas misturado com mofo impregnava o ar. Então, a porta rangeu e uma mulher velha, de cabelos brancos presos num coque, me olhou de cima a baixo. Eu sabia que você vinha, ela disse com um sorriso torto. A sombra que te acompanha gritou antes de você chegar. Ela era Dona Celina. Me fez entrar sem perguntar nada. A casa era um antro de bizarrices, caveiras, velas negras, ervas penduradas e no centro uma mesa cheia de potes e facas. Eu quero um homem. Quero ele para mim. Disparei sem rodeios. Ela riu, um riso rouco, e respondeu: quer amarração, é? Tudo tem preço, menina. Você está disposta? Eu balancei a cabeça. Ela então falou: para esse tipo de amarração, eu preciso da terra de um túmulo de criança morta. E você vai comigo. Meu sangue gelou, mas eu concordei. Naquela mesma madrugada, ela me buscou. Fomos até o cemitério velho da cidade. O lugar era um breu, o som dos grilos misturado com o barulho das folhas secas quebrando sob nossos pés. Pulamos o muro e ela foi direto para um túmulo pequeno, sem nome, só uma cruz de madeira quebrada. Aqui morreu uma criança de pacto. Ela sussurrou. A terra daqui tem força. Enquanto ela cavava com as mãos nuas, eu olhei ao redor. E foi aí que eu vi. Atrás de uma árvore, entre as sombras, um homem de terno vermelho, alto, parado, apenas me observava. Não falava nada, mas sorria. Um sorriso que eu nunca vou esquecer. Eu tentei falar para Celina, mas a voz não saiu. Era como se minha garganta tivesse travado. Ela terminou de recolher a terra, guardou num saco de pano e disse: o que você viu, não me conte. Quem te olhou, agora te conhece. Saímos de lá, e na volta ela avisou: o trabalho vai ser feito amanhã. Volte aqui, mas saiba, quem pede ao inferno, paga com juros. Eu fui para casa naquela noite, mas o sorriso do homem de terno vermelho me seguiu até nos sonhos. Voltei à casa de Dona Celina no dia seguinte como ela havia mandado. O céu estava cinza, pesado, como se fosse chover a qualquer momento. O clima parecia carregar o mesmo peso que eu sentia no peito desde o cemitério. Quando bati na porta, ela já estava me esperando com tudo preparado. A mesa tinha velas pretas acesas, uma garrafa de cachaça aberta e aquele saco de pano com a terra do túmulo. Senta, ela disse com firmeza, sem nem me olhar nos olhos. Eu obedeci sem coragem de questionar. Ela começou a cantarolar umas palavras que eu não entendia, misturadas com uma língua que eu nunca tinha ouvido. Enquanto mexia um líquido escuro numa tigela, jogava a terra por cima e soprava fumaça de um charuto. Você trouxe algo dele? Ela perguntou de repente, me despertando. Eu tirei do bolso um guardanapo que Eduardo tinha usado para limpar a boca no restaurante. Eu tinha guardado escondido, nem sei porquê. Celina pegou o guardanapo como se fosse um tesouro e jogou dentro da mistura. O cheiro que subiu era horrível, como carne podre. Agora fecha os olhos, ela mandou, e pensa nele, só nele. Pensa em como você quer que ele te veja. Eu fechei os olhos e visualizei Eduardo me olhando apaixonado, me chamando de linda, me desejando. Era um desejo tão forte que eu senti o corpo esquentar.
Celina murmurava cada vez mais rápido, batendo um bastão no chão, fazendo as velas balançarem. De repente, ela parou, e eu ouvi uma voz rouca, vinda de lugar nenhum, sussurrando: "Pedido aceito." Abri os olhos na hora, mas não era a Celina que tinha falado. Eu tenho certeza. Ela me olhou e disse: "O que foi prometido será dado, mas o que não foi dito, o inferno cobra no final." Eu não entendi na hora, ou não quis entender. Ela me deu um pequeno frasco com um líquido escuro. "Bebe isso hoje antes de dormir. O resto vai acontecer sozinho." Fui para casa tremendo, mas ao mesmo tempo ansiosa. Naquela noite tomei o líquido. O gosto era amargo, azedo, como se tivesse engolido sangue estragado. Senti uma tontura leve e dormi pesado, sem sonhos. No dia seguinte, quando cheguei ao restaurante, Eduardo já estava lá, mas diferente. Ele me olhou de um jeito que nunca tinha olhado, sorrindo, os olhos fixos nos meus. Quando passei por ele, ouvi: "Patrícia, você tá diferente. Tá bonita hoje." Meu coração quase parou. Eu sorri, sem saber o que responder. E a partir dali, foi como mágica. Todos os dias ele vinha, todos os dias puxava conversa. E uma semana depois, ele veio sozinho. "Terminei com a Rosa," ele disse do nada. Eu percebi que estava com a pessoa errada. Eu fingi surpresa, mas por dentro eu gritava de felicidade. Começamos a conversar mais, a sair. E quando eu percebi, já estávamos juntos. Eduardo me tratava bem, mas tinha algo estranho, parecia automático, um amor sem brilho, sem alma. Mesmo assim, eu estava feliz, ou achava que estava, até que um dia eu comecei a ter sonhos, sonhos terríveis. Eu estava deitada na cama e um bebê aparecia ao meu lado, deformado, pele cinza, dentes afiados, olhos pretos como carvão. Ele sorria para mim e dizia: "Mamãe, eu tô chegando." Eu acordava suando, o corpo tremendo, mas o pior foi acordar um dia com arranhões nos braços e pernas, como se alguém tivesse passado as unhas na minha pele enquanto eu dormia. As semanas passaram e eu descobri que estava grávida. Contei para Eduardo e ele ficou estranho. Não sorriu, não comemorou. Só disse: "Tá bom, a gente dá um jeito." Eu devia estar feliz. Mas cada vez que eu dormia, o bebê voltava nos sonhos, falando: "Eu já tô dentro de você, mamãe. Logo, logo, eu te vejo de verdade." Eu acordava com náuseas, tontura e um medo que eu não conseguia explicar. A casa ficou mais fria. As lâmpadas continuavam piscando. E a sensação de ser observada não passava. Foi quando eu comecei a desconfiar. O que eu carregava no ventre não era só um bebê. O tempo passou e minha barriga crescia mais rápido do que o normal. As pessoas ao redor até comentavam, mas eu fingia que não ouvia. Eu sabia que aquele crescimento estranho não era coincidência. Cada dia que passava, as dores aumentavam. Não eram dores de gravidez comum. Era como se algo dentro de mim estivesse se mexendo, com raiva, como se quisesse sair a qualquer custo. Eduardo, cada vez mais distante, já não me tocava mais. Dormíamos juntos, mas era como se ele estivesse hipnotizado, anestesiado. O olhar dele estava sempre perdido, como se tivesse esquecido o motivo de estar comigo. E eu já não sabia se sentia amor ou medo. As madrugadas eram piores. Eu acordava no meio da noite com o som de choro. Não era de bebê, era um choro rouco, abafado, como se fosse de uma criança que nunca deveria ter nascido. Eu levantava da cama e procurava pela casa, mas não via nada, só o som que sumia do nada. No 7º mês, o parto começou, de forma violenta. Eu estava no restaurante quando uma dor absurda me fez cair no chão. Dona Sônia correu para me acudir e, quando me viu sangrando, gritou para chamarem uma ambulância. Eu lembro do cheiro de sangue, do chão gelado e do olhar de horror dela. "Isso não é normal," ela sussurrava com as mãos na boca. Fui levada para o hospital. O parto foi de emergência. Eu gritava de dor, mas o pior não era físico, era espiritual. Eu sentia que algo estava errado.
muito errado. As luzes da sala de parto piscaram. Os médicos falavam entre si, aflitos, e de repente eu ouvi um deles dizer: O que é isso? Quando meu filho nasceu, o silêncio tomou conta da sala. Ninguém comemorou. Ninguém me deu parabéns. Eu virei o rosto fraca e vi o que parecia um bebê, mas não era. A pele era acinzentada, cheia de marcas, como se fosse queimada. Os olhos completamente negros, sem vida. Os dedos tortos, como garras, e na cabeça, duas pequenas protuberâncias que pareciam chifres começando a crescer. Os médicos disseram que ele tinha morrido minutos depois de nascer. Mas eu juro que vi ele abrir os olhos e sorrir para mim. Um sorriso pequeno, sádico, como quem já me conhecia há séculos. Mamãe, eu ouvi a voz dentro da minha cabeça. Eu volto. Eu apaguei. Acordei horas depois, com o quarto escuro e Eduardo sentado ao meu lado. O rosto dele estava branco, os olhos fundos. Ele não conseguia me olhar direito. Ele morreu? Perguntei com dificuldade. Eduardo só balançou a cabeça, sem dizer nada. Os médicos vieram com explicações. Má formação genética, anomalias raras, complicações no desenvolvimento fetal. Mas eu sabia que não era isso. Aquilo era o preço do feitiço, era o inferno cobrando o que eu pedi. Voltei para casa, mas o quarto que tínhamos preparado para o bebê ficou vazio. O berço estava lá, parado, como um túmulo em pé. E toda vez que eu passava pela porta sentia um frio na espinha. Eu ouvia sussurros, passos pequenos, risadas de criança, mas uma risada sem alegria. Numa dessas noites acordei sem ar. Sentei na cama e vi ele, meu filho, ou o que restava dele, parado ao lado do berço me olhando, deformado, olhos vazios, pele morta. E ele disse com a voz arrastada: Mamãe, por que você me fez assim? Eu gritei. Acordei Eduardo, que não viu nada, mas o medo não saiu. No dia seguinte, eu tentei jogar fora o berço, mas mesmo vazio, ele parecia pesar 1 tonelada. Era como se algo ali não quisesse ser removido. Procurei Dona Sônia. Quando contei o que aconteceu, ela chorou. Me abraçou forte e disse: Eu sabia, eu tentei te avisar. O que você gerou não era um filho, era um preço, mas o pior ainda estava por vir. Eu sentia que o inferno só tinha começado a cobrar. Depois do nascimento do meu filho, ou do que deveria ter sido meu filho, a casa nunca mais foi a mesma. As noites eram longas, frias, cheias de ruídos que não vinham de lugar nenhum. E eu não dormia mais direito. Quando conseguia fechar os olhos, o mesmo pesadelo se repetia. O bebê deformado me encarando e sussurrando: Eu vou voltar, mamãe. Eu prometo. Mas o que mais me assustava não era o que eu sonhava. Era o que estava acontecendo com Eduardo. Ele mudou. De repente, era como se eu morasse com um estranho. O olhar dele ficava vidrado por horas, como se não estivesse ali. Às vezes eu chamava pelo nome e ele não respondia, nem piscava. E do nada, ele voltava ao normal, perguntando que horas eram, como se tivesse perdido um pedaço do tempo. Começaram as crises. Eduardo, que sempre foi calmo, passou a ter surtos de raiva. Jogava coisas na parede, gritava sem motivo, quebrava copos, socava a porta. Depois, não lembrava de nada. Eu dizia: Eduardo, você está me assustando. O que está acontecendo? E ele só balançava a cabeça, confuso. Eu não sei, Patrícia. Eu não lembro de nada. Eu tentei me enganar, dizer que era estresse, trabalho, qualquer coisa. Até que uma noite eu acordei sufocando. Quando abri os olhos, Eduardo estava em cima de mim, me enforcando com as próprias mãos. Os olhos dele vermelhos, vermelhos como brasa. Eu tentava gritar, mas a voz não saía. Foi quando ele piscou e caiu para o lado confuso, sem saber onde estava.
Eu chorava, tremendo, e ele, desesperado, me perguntava o que tinha acontecido. Eu não consegui dizer nada. Só me afastei dele, sentindo que aquela pessoa não era mais o Eduardo que eu conheci. Como se não bastasse, uma presença voltou a aparecer. Rosa, a ex-namorada. Ela reapareceu um dia no restaurante, me esperando na porta quando eu saí. O olhar dela era de ódio puro. "Eu sei o que você fez", ela cuspiu. "Você enfeitiçou o Eduardo. Minha mãe de santo me contou tudo. Eu fui buscar resposta. E adivinha? Descobri que você mexeu com magia de cemitério." Eu tentei negar, mas a minha expressão me entregou. Ela riu, debochada. "Você acha que o que é amarrado fica amarrado para sempre? Isso é corda podre, minha filha. E o diabo cobra." Ela foi embora, me deixando ali, paralisada. Eu sabia que ela estava certa. O que eu tinha feito estava cobrando o preço. Naquela noite eu sonhei de novo com um homem de terno vermelho. Mas dessa vez, ele estava sentado na minha sala. As pernas cruzadas, um cigarro na mão, o sorriso nojento. "O que é meu, ele disse com a voz calma. "Todo pacto tem cláusulas ocultas, Patrícia, e o que você não lê, eu cobro." Eu tentei gritar, mas ele riu. O som do riso era grotesco, ecoava como se a casa toda estivesse zombando de mim. Eu acordei com um grito preso na garganta, suando frio. Na mesma madrugada, ouvi passos na casa. Levantei devagar, o chão gelado sob meus pés. Quando cheguei na sala, o berço que eu tinha deixado jogado no canto da garagem estava ali, no meio da sala, sozinho e balançando. Como se alguém estivesse ninando um bebê invisível. Eu paralisei. O ar ficou pesado. O cheiro de carne queimada e enxofre invadiu o ambiente. De repente, uma risada de criança, mas distorcida, como um disco arranhado, preencheu o ar. "Mamãe." Eu voltei. Desabei no chão, chorando, me arrastando de volta para o quarto. Eduardo dormia, como se nada estivesse acontecendo. Eu me encolhi num canto, abraçando os joelhos, tremendo, sentindo que eu não tinha mais controle da minha vida. A partir daquela noite, Eduardo começou a ficar cada vez mais violento. E pior, ele começou a falar coisas que não lembrava depois. Uma vez ele olhou nos meus olhos e disse com a voz gutural: "Você é minha. Você prometeu. Não adianta correr." Eu sabia que não era ele. Eu sabia quem estava falando por ele. Eu tentei orar. Pela primeira vez em muito tempo, dobrei os joelhos e tentei falar com Deus. Mas minha boca travava. Eu começava a chorar, a me sentir sufocada. Era como se uma mão invisível apertasse minha garganta toda vez que eu tentava pronunciar Jesus. Eu estava presa, cercada. Eduardo já não era mais Eduardo. A casa já não era mais minha. O diabo tinha voltado. E dessa vez, ele queria tudo, inclusive minha alma. Eu cheguei num ponto que eu não aguentava mais. Eu já não sabia o que era dia ou noite, sono ou pesadelo. Eu vivia cercada de sombras, ouvindo passos onde não havia ninguém, sentindo presenças no meu quarto, na cozinha, até no banheiro. A casa inteira parecia respirar um ar de morte, de podridão invisível. E o pior era saber que tudo isso era culpa minha. Eduardo já não era mais o homem por quem eu me apaixonei. O corpo era o mesmo, mas o espírito, eu sabia que não era ele ali. Os olhos dele, antes castanhos e vivos, agora ficavam opacos, vermelhos, vazios. Ele quase não falava mais comigo. E quando falava, não era ele. Era uma voz estranha, que dizia coisas horríveis, me ameaçava, ria da minha fraqueza. Certa noite, eu ouvi o berço rangendo novamente. Fui até a sala e o vi se balançando sozinho, como sempre. Mas dessa vez, tinha algo dentro. Era uma sombra pequena, com olhos vermelhos, que me olhava fixamente. Eu ouvi a voz na minha mente: "Você já é minha, mamãe. Só falta morrer." Eu corri para o quarto, me tranquei e chorei como nunca tinha chorado antes. Eu pedi socorro, mas não para Deus. Eu pedi socorro para nada, porque eu não acreditava mais em nada.
Foi aí que eu decidi. Eu não ia mais suportar aquilo. Eu não queria esperar o diabo vir buscar minha alma. Eu ia antecipar. Peguei todos os comprimidos que eu tinha em casa, calmantes, analgésicos, o que fosse. Botei tudo em cima da mesa e comecei a engolir um por um. A cada pílula eu chorava. Eu não queria morrer, mas eu não queria mais viver daquele jeito. Quando os comprimidos começaram a fazer efeito, o mundo girou. As paredes pareciam derreter, o chão se afastava, o teto descia. Eu ouvi risadas, muitas risadas, vindas de todos os cantos da casa. E no meio delas, a voz dele. Assim que eu gosto. Vem pra mim, Patrícia, você já é minha. Apaguei. O corpo tombou no chão, frio. Mas o que aconteceu depois, eu nunca vou esquecer. Eu estava caindo num lugar escuro, sem fundo. Eu gritava, mas ninguém ouvia. Até que uma luz brilhou. Uma luz forte, quente, que cortou a escuridão. Uma voz firme e poderosa ecoou. Não, ela não é tua. Ainda não. Eu acordei assustada, arfando, tossindo forte. Eu estava num lugar que não conhecia, deitada numa cama velha, com cheiro de mofo e álcool. Quando consegui focar os olhos, vi um homem de aparência simples, barba desgrenhada, olhos tristes, sentado ao meu lado. Achei você jogada na rua, ele disse. Eu ouvi uma voz me chamando no meio da madrugada. A voz dizia, salva minha filha. Eu chorei. Eu soluçava sem conseguir falar nada. Eu não sabia quem era aquele homem, mas eu sabia que alguém tinha me mandado de volta. Eu não devia estar viva. O homem disse que era um morador de rua, que tinha um abrigo improvisado na praça próxima. Mas naquela noite, ele sentiu algo o puxando, algo que o fez sair da barraca e me encontrar caída, quase morta, na calçada. Eu não sei quem é você, moça, mas quem me mandou te salvar me fez sentir medo e paz ao mesmo tempo. Ele me levou para um hospital comunitário ligado a uma igreja evangélica. Eu acordei lá, cercada por médicos voluntários e um pastor que orava baixinho ao meu lado. Quando ele me viu consciente, segurou minha mão e disse, eu não sei quem é você, filha, mas Deus mandou te dizer que você foi longe demais. Mas Ele ainda pode te libertar. Eu não sabia como reagir. Eu queria rir, queria xingar, queria negar, mas eu só chorava. Porque eu sabia que tinha mexido com o inferno, mas eu não sabia que Deus ainda me olhava. O pastor insistiu, você fez pacto com o príncipe deste mundo, mas Jesus quer você de volta. Você quer ajuda? Eu balancei a cabeça sem forças para falar. Por dentro eu gritava, eu quero, pelo amor de Deus, me tira disso. Mas o orgulho ainda me calava. Fiquei internada há alguns dias. O pastor e a equipe da igreja me visitavam todo dia. Cada oração deles parecia afastar um pouco do peso que eu carregava no peito. Era como se um vento leve soprasse nas minhas costas, me ajudando a respirar. Eu sabia que o inferno não tinha desistido de mim. Eu sabia que o diabo ainda me rondava. Mas naquele hospital, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que Deus não tinha me esquecido e eu decidi que eu ia lutar pela minha alma. Eu saí do hospital com o corpo fraco, mas a alma ainda mais cansada. Eu sabia que o que me esperava do lado de fora não era a paz. Era o campo de guerra. Eu não podia mais negar. Eu tinha feito um pacto. Eu tinha chamado o inferno para minha vida. E ele veio, e pior, ele ficou. O pastor que me acompanhou no hospital, o pastor Elias, insistiu para que eu fosse ao culto de libertação da igreja. Eu hesitei. Eu sentia vergonha, medo. E se as pessoas descobrissem o que eu fiz? E se Deus não me quisesse mais? Mas o medo de morrer e ir direto para o inferno era maior. Então eu fui. A igreja era simples, paredes descascadas, bancos de madeira, mas tinha algo ali que me incomodava. O louvor começou e eu me sentia sufocada, com dor de cabeça. Quando diziam o nome de Jesus, eu sentia a ânsia de vômito. Eu tentava disfarçar, mas as mãos tremiam, as pernas balançavam sozinhas. No momento da oração,
O pastor olhou direto para mim. Ele parou de orar pelos outros, veio na minha direção e disse alto: "Aqui tem uma alma amarrada. O diabo está gritando porque sabe que vai perder." Eu gelei. As pessoas olharam para mim. Eu quis correr, mas não consegui. O pastor colocou a mão na minha cabeça e começou a orar alto, com autoridade. E foi aí que tudo começou. Meu corpo começou a tremer. As mãos se contorciam. Eu gritava, mas não era minha voz. Era outra, grossa, sombria, zombando. "Ela é minha, fez pacto, prometeu, ela é minha." As pessoas começaram a orar mais alto em línguas. O pastor gritou: "Mostra quem você é. Quem está aí dentro dela?" E foi aí que eu vi. Na minha mente, como um filme, apareceu o homem de terno vermelho, sentado na poltrona da minha sala, sorrindo com deboche. E ao lado dele, meu filho deformado. "Mamãe", ele disse. Eu voltei. Eu gritava, me debatendo. As luzes da igreja começaram a piscar. O vento soprou forte mesmo com todas as janelas fechadas. As pessoas continuavam orando, mas algumas começaram a chorar, outras se afastaram com medo. O pastor não parava. "Em nome de Jesus eu ordeno, mostra quem está aí." E a voz saiu da minha boca, fria e venenosa: "Eu sou o preço do pacto. Ela me gerou, eu sou dela e ela é minha." O pastor bradou: "O sangue de Jesus tem poder. Eu te desautorizo agora. Ela não é tua." E a voz respondeu: "Foi ela quem pediu, ela quem chamou. Eu só vim buscar o que me prometeram." Eu já não controlava meu corpo. Eu me contorcia no chão como uma cobra. Sentia as mãos queimando, a pele ardendo. Eu via vultos negros ao redor, rindo, dançando ao som da minha dor. Mas então, o pastor falou algo que cortou o ambiente como uma espada. O pacto foi feito, mas o preço já foi pago na cruz do Calvário. E eu te lembro, Espírito, você não pode levar o que Jesus já resgatou. As palavras ecoaram como trovão. Eu senti um choque atravessar meu peito. Um grito rasgou minha garganta. Eu vi o homem de terno vermelho se levantar, furioso, e sumir em meio a chamas. O bebê deformado chorava, mas também se dissolvia em fumaça negra. Eu acordei deitada, com a igreja inteira chorando, ajoelhada, agradecendo a Deus. O pastor se aproximou e disse: "Você foi liberta, Patrícia, mas agora a luta é para manter tua alma longe do diabo." Eu só chorava, eu soluçava, eu me sentia leve e ao mesmo tempo envergonhada, porque eu sabia o quanto eu tinha me sujado. Mas ali, pela primeira vez, eu senti que Deus ainda me queria. A guerra pela minha alma tinha sido travada e eu fui resgatada. Mas o diabo, ele não esquece uma alma que quase foi dele. E eu sabia, ele ia tentar voltar. Depois daquela noite na igreja, quando eu fui liberta, tudo parecia mais leve. Mas não por muito tempo. Eu achava que por ter sido resgatada, as coisas iam melhorar, que eu ia voltar para casa e tudo estaria normal. Mas não foi assim. O diabo pode perder a batalha, mas ele não desiste fácil. Quando eu voltei para casa, o cheiro de enxofre ainda estava lá. As luzes continuavam piscando. Eu sabia que era só um resquício, como um eco do que tinha habitado ali. Eu orava, colocava louvor para tocar, lia a Bíblia, ainda que com dificuldade, porque minha mente ainda era um campo de guerra. Cada página que eu lia, eu ouvia uma voz sussurrar: "Não adianta. Você já é nossa." Eduardo nunca mais voltou. Depois da possessão, ele sumiu. Eu tentei procurar, liguei, bati na casa dos amigos. Ninguém sabia dele. Era como se tivesse evaporado. E lá no fundo, eu sabia. Ele não era mais o mesmo. O diabo levou ele de mim, não fisicamente, mas espiritualmente, e isso me devastava. Além disso, Rosa espalhou pela vizinhança que eu era feiticeira de cemitério. Ela não escondeu nada. Disse que eu tinha feito trabalho para roubar o Eduardo dela. Em pouco tempo, meu nome estava sujo, minha reputação destruída.
Quando eu passava na rua, as pessoas cochichavam, algumas até faziam o sinal da cruz, outras atravessavam para o outro lado da calçada. No restaurante, Dona Sônia tentou me manter por pena, mas os clientes reclamavam, diziam que o lugar estava carregado. As vendas caíram. Um dia, ela me chamou de canto com lágrimas nos olhos e disse que não dava mais. Eu entendi. Não fiquei com raiva. Eu mesma não queria mais carregar aquele peso lá dentro. Voltei para casa e encarei o vazio do berço, ainda na sala. Eu pensei em queimar tudo, jogar fora. Mas toda vez que eu me aproximava, o ar gelava. A sensação era de que algo dentro dele ainda respirava. Então eu deixei ali como um lembrete, como um túmulo aberto. O que me restava? Deus, a igreja. Eu comecei a frequentar os cultos, participei dos encontros de libertação, recebi acompanhamento de irmãs da igreja que me tratavam com amor, apesar de saberem da minha história. Eu me sentia suja, mas aos poucos fui me limpando por dentro. Ainda assim, as noites eram cruéis. Eu sonhava com o bebê, sempre ele, sempre me chamando de mamãe. Sempre me acusando. Por que você me fez assim? Por que me gerou para sofrer? Eu acordava suando, chorando, mas agora eu sabia o que fazer. Eu me ajoelhava e orava, mesmo sem vontade, mesmo sem forças. Eu falava, Deus, eu sei que eu errei, mas me ajuda a não voltar para lá. E ele ajudava. Eu sentia paz, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Teve um dia que eu fui dar um testemunho na praça, num culto ao ar livre que a igreja organizou. Eu tremia com vergonha, com medo de ser julgada, mas eu falei, contei tudo, cada detalhe, cada pacto, cada consequência. No final, um jovem se aproximou, os olhos marejados, e disse, eu ia fazer um feitiço de amarração, mas depois do que você falou, eu não vou mais. Aquelas palavras me quebraram. Eu chorei de joelhos ali mesmo, porque eu entendi, a minha dor não foi em vão. Deus estava me usando para impedir que outros caíssem. A vizinhança ainda me evitava. Meu nome ainda era motivo de deboche, mas agora eu tinha paz. Uma paz que o mundo não entende. Eu podia não ter amigos, não ter marido, não ter filho, mas eu tinha Deus. E toda vez que o diabo tentava sussurrar de novo, eu lembrava do que o pastor disse. O pacto foi quebrado, e quem decide quem eu sou não é mais o inferno, é Deus. Sim, eu perdi tudo, o amor, a reputação, a vida que eu sonhei, mas eu ganhei algo que ninguém pode tirar de mim, salvação. Porque a paz que eu tenho hoje não tem preço. Hoje, quando eu paro e olho para trás, eu vejo o rastro de destruição que eu mesma causei. Eu poderia colocar a culpa na vida difícil, na rejeição, na feiura, na solidão, mas a verdade é que eu fiz escolhas. E cada escolha tem um preço. Eu quis atalhos, eu quis o que não era meu. E eu chamei o próprio diabo para dentro da minha casa, da minha vida e do meu ventre. Quando eu me lembro do pacto da casa de Dona Celina, do cemitério, meu estômago embrulha. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E por isso eu decidi falar, contar, gritar se for preciso. Porque eu sei que tem muita gente por aí que, como eu, pensa que pode enganar o destino, que pode pular o tempo de Deus, que pode pedir ao inferno o que o céu ainda não deu. Mas o preço é alto, o preço é a tua paz, a tua alma, a tua eternidade. E no meu caso, foi a vida do meu próprio filho. Eu vivo com essa marca. Eu carrego o peso de ter gerado um filho maldito, deformado, que nunca deveria ter existido. Mas eu sei que Deus me perdoou. Eu sei que Ele me lavou, me limpou, me resgatou. E hoje eu não sou mais quem eu era. Hoje eu sou uma mulher de Deus. Eu prego em praças, em igrejas, em casas. Eu conto minha história sem vergonha, porque sei que ela é o alerta que muita gente precisa ouvir. Já vi jovens desistirem de fazer amarração por minha causa. Já vi mulheres desistirem de buscar terreiro.
Já vi homens se libertarem do desejo de controlar o amor alheio. O diabo me quis, ele me tocou, ele tentou me possuir, me matar, ele tentou levar minha alma, mas ele perdeu, porque Jesus pagou o preço por mim. Mesmo eu sendo suja, mesmo eu tendo me entregado para o lado errado, Jesus me resgatou. Hoje eu durmo em paz. Eu ainda sonho com o bebê às vezes, ainda ouço o choro dele lá no fundo da minha mente, mas agora eu sei que ele não pode me tocar, porque o sangue de Jesus está sobre mim. O berço ainda está lá em casa. Eu deixei como um lembrete, não por medo, mas para nunca esquecer de onde Deus me tirou. Toda vez que eu olho para aquele berço vazio, eu lembro, o diabo quase me matou, mas Deus me deu vida. E se você está ouvindo isso agora, se você está pensando em buscar ajuda onde não deve, ouça o que eu estou dizendo. Não faça. Não mexe com o que você não conhece. Não chama o que você não pode controlar. O diabo não brinca de dar presentes. Tudo o que ele dá, ele cobra, com juros. E ele não quer só teu dinheiro, tua alegria, teu corpo. Ele quer tua alma, quer tua eternidade. Mas há um nome que o inferno teme, um nome que me arrancou das garras dele, Jesus Cristo. E é nesse nome que eu fui salva. E é nesse nome que eu te aconselho a clamar agora, antes que seja tarde. Eu perdi tudo, o amor, o homem que eu queria, a reputação, o filho, mas eu ganhei a salvação. E a paz que eu tenho hoje, ninguém pode tirar. Que minha história sirva de alerta, porque o diabo ainda está por aí, seduzindo, enganando, e eu sou a prova viva de que ele existe, mas eu também sou a prova de que o poder de Deus é maior. E você vai escolher qual lado?